Por que mesmo eu escolhi medicina? Para cuidar das pessoas, não foi? Sim, claro. Mas é muita coisa. Não vai sobrar tempo para mais nada? Não precisa mais ser assim. Você vai ver. A Afya é o maior hub de educação e soluções digitais para médicos. Acompanhamos toda a sua jornada, do sonho à formação, da formação à prática, da prática à realização. Afya, viva o melhor da medicina. Olá pessoal, Rodrigo Caetano, editor aqui da Exame, começando mais um painel do Summit ESG, neste mês do ESG da Exame. E bom, hoje nós temos um assunto muito relevante e importante que é mudanças climáticas. Afinal, quem paga a conta desse desafio? E eu recebo aqui para debater o Diogo Oliveira, que é diretor-presidente da CNSEG, e o Carl Goodbrod, que é CEO da Meteoblue. Agradeço muito a presença dos dois. E eu vou começar aqui por Brasília. Nós estamos com uma expansão geográfica aqui muito interessante. São Paulo, eu estou aqui no estúdio da Exame, em São Paulo. O Diogo está lá em Brasília e o Carl está em Basileia, lá na Suíça, então temos bastante expansão aqui de geográfica. Bom, mas Diogo, eu começo com você porque a gente vê, né, essa questão das mudanças climáticas e, enfim, impossível não falar do Rio Grande do Sul, né, uma grande tragédia, e também envolve aí o setor de seguros muito fortemente, né, em várias instâncias. E no fim das contas, eu acho que quando a gente fala dos desafios climáticos, está muito relacionado com isso. No fim, as tragédias como essa serão mais frequentes, né? Não digo as tragédias, mas eventos climáticos extremos serão mais frequentes, e a gente tem que lidar tanto com a adaptação quanto com o pagamento aí dos prejuízos caso eles aconteçam. Como é que você enxerga esse momento no setor de seguros? Rodrigo, eu vou começar aqui dando um pouco a dimensão do problema e colocando algumas questões conceituais. Primeiro, a gente precisa compreender que realmente a mudança climática já aconteceu. Pelo menos uma primeira fase já aconteceu. Aqui no Brasil, o setor de seguros naturalmente é o primeiro impactado quando tem algum desastre natural, e a gente tem percebido muito claramente um aumento da frequência e da severidade dos eventos. Então esse é um conceito com o qual nós precisamos trabalhar. A mudança climática já caminhou, já está acontecendo no dia a dia e já está impactando fortemente o setor privado e, por conseguinte, o setor de seguros. Alguns números interessantes aqui sobre o Brasil a respeito desse tema. Primeiro, 93% dos municípios brasileiros sofreram algum incidente climático grave nos últimos 10 anos. Desses municípios, em 2.640, nós tivemos 4,2 milhões de pessoas desabrigadas. Tivemos 2.200.000 moradias danificadas. E tivemos uma perda estimada de 320 bilhões de reais para o setor privado, além das perdas de infraestrutura pública e tudo mais. Então, são números que já demonstram a severidade do que está acontecendo. E quando a gente olha no tempo, 70% dessas perdas aconteceram nos últimos 3 anos. Portanto, você tinha um regime de incidência desses incidentes climáticos. E isso mudou completamente nos últimos 3, 4 anos, a coisa mudou. Você pega o Rio Grande do Sul, por exemplo, que você mencionou. O Rio Grande do Sul teve 2 anos seguidos de secas severas em 2021 e 2022.
e depois teve 2 anos de enchentes severas, 2023 e 2024. Olhando a série histórica do Rio Grande do Sul, isso nunca aconteceu. Em toda a série histórica, né, de dados meteorológicos do Rio Grande do Sul, você nunca teve isso. Você vai encontrar, mas no ano 1950 e poucos lá, teve uma cheia que foi comparável com essa que teve, mas ela não foi precedida de outra cheia no ano anterior. Mas a cada 10 anos o Rio Grande do Sul tem uma seca severa e tal. Sim, mas não 2, 3 anos subsequentes. Então, é clara a mudança e isso veio para ficar. E isso impacta muito o setor de seguros, de um lado, pelo que já está assegurado, e é importante esclarecer isso para o nosso ouvinte, que o setor de seguros no Brasil oferece cobertura para vários tipos de incidentes, né, da natureza. Então, você tem cobertura para enchentes, para alagamentos, para vendaval, para raios, para ciclone, uma série desses incidentes que são comuns aqui no Brasil. Existe cobertura. Existe cobertura no seguro residencial, existe cobertura no seguro de automóveis e existe cobertura no seguro residencial. E, claro, nós temos também o seguro rural, o seguro agrícola, né, que é, por natureza, um seguro climático. Então, o setor brasileiro oferece seguros para isso. O Brasil ainda não é considerado um país catastrófico no conceito de seguros. Então, o Brasil ainda não é considerado um país catastrófico, mas a severidade tem aumentado muito. Dentro desse padrão, né, até aqui, o setor de seguros brasileiros é capaz de absorver as perdas, como aconteceu agora no Rio Grande do Sul. A gente tem divulgado as nossas estimativas de perda no Rio Grande do Sul. O dado que nós divulgamos no final do mês passado já indicava uma perda de 1 bilhão e 600 milhões de reais em 23 mil incidentes já avisados pelos clientes para as seguradoras. Esse número vai crescer, porque as pessoas ainda não avisaram, né, todos os incidentes, e a gente deve ter uma atualização disso dentro de algumas semanas, mas são números que assustam no primeiro olhar, mas o setor segurador brasileiro está muito bem preparado para lidar com isso. Existem reservas técnicas, existe o resseguro, então há todo um processo de diversificação, de pulverização de risco dentro do mercado de seguros que permite absorver essas perdas. O que nos preocupa muito é exatamente o que a gente chama no setor de gap de cobertura, ou seja, o percentual da população que tem o seguro no Brasil é muito baixo. Então, te falar, por exemplo, em automóvel, apenas 30% da frota brasileira tem seguro. Em residência, 15% na média nacional tem seguro. No seguro rural, por exemplo, apenas 6,5% da área plantada no Brasil tem o seguro rural. Portanto, assim, o primeiro grande desafio que nós vamos ter nos próximos anos é ampliar a cobertura do seguro. Para além disso, a gente precisa estruturar alguns seguros voltados para a infraestrutura. Muitos países que têm uma experiência maior com desastres da natureza constituíram ao longo do tempo sistemas de seguros para esses eventos. Então, o México, por exemplo, tem um programa já com mais de 20 anos de funcionamento, né? Então, quando tem terremoto, furacão, alguma coisa desse tipo no México, eles conseguem usar o seguro para reconstruir a infraestrutura. Eu acredito que coisas desse tipo a gente precisa fazer aqui no Brasil também. E a gente precisa desenvolver também um sistema de seguro para atender as vítimas desses eventos. Nós apresentamos essa proposta o ano passado, está em discussão, que é a ideia de se criar um seguro social de catástrofe que vai indenizar as vítimas, para que as pessoas consigam rapidamente se reorganizar e, né, buscar um alojamento adequado, buscar mantimentos, medicamentos e assim por diante.
depois eu sei que a CNSEC também está com um projeto grande aí nessa área de seguros mais específicos, né? Depois a gente volta por isso. Mas aqui eu queria passar para o Carl. Bom, os dados, né, estão colocados aí, me parece que há um desafio de lidar com essa nova realidade que é, bom, se nunca aconteceu, como é que você prevê, né? Eu acho que eu tenho ouvido muito, né, das pessoas, mesmo em áreas como agronegócio, né, também em obras, dizendo, poxa, tá difícil, a gente tinha uma base, né, de previsões, que a gente trabalhava, ia ser tantos dias que ia ter chuva, o pessoal de obra tantos dias que não ia poder trabalhar, agora tá tudo mudado, a chuva vem quando não tinha que vir, não sei o quê. Bom, a Meteo Blue é especializada justamente em lidar com dados, né? Como é que vocês estão criando essas matrizes para se adaptar a essa nova realidade? Olha, para começar, eu queria reiterar o que o Diogo já explicou, que nós estamos vivendo uma fase de transição para uma série de tempo e eventos constante para uma mudança de frequência e de eventos. Então, passamos de um corredor, vamos dizer, uma faixa habitual, um corredor de normas, para uma nova realidade que não está coberta pelas normas. E falando de normas, falamos de, como já foi mencionado, dias de chuvas, dias de, podemos dizer, geadas ou de calor excessivo, frequência de tromba d'água, duração de seca, eventos que talvez já ocorreram, mas que agora estão mudando de frequência. E é verdade que isso coloca um desafio científico para a comunidade meteorológica, porque estamos lidando com uma série de eventos que não conseguimos mais captar com a medição. Classicamente, e muito também na área de seguros, se baseava os cálculos de frequência, os cálculos de danos, os cálculos de prêmios de seguro na frequência dos eventos, numa série de medidas históricas. E muito mais frequentemente essas medidas históricas eram obtidas de estações meteorológicas que se encontram principalmente nos centros urbanos, que facilitam de uma certa forma o cálculo de frequência. Se olhamos para o futuro, não existe mais esta base de dados que nos diz como é que vai ser daqui a 10 ou 30 anos. Então, somos obrigados a criar modelos que calculam, baseado no passado, o que vai acontecer no futuro. Tecnicamente, isso não é muito difícil, no sentido que nós podemos desenvolver modelos e fazê-los correr por 30 anos do passado e verificar se funcionam. E se esses modelos funcionam bem nos últimos 30 anos, é provável que eles consigam também prever o futuro. A única coisa que temos que fazer é injetar fatores que levam a mudanças. E esses fatores são a concentração de dióxido de carbono na atmosfera, radiação, outros gases, e possivelmente efeitos de cobertura de solo, por exemplo, devastação de floresta, mudança de temperatura de oceanos, etc. Se nós consideramos hoje a validade desses modelos, estamos lidando com mais ou menos de 20 a 30 anos de mudanças significativas, como o Diogo já explicou, já mencionou, e esses 30 anos permitem uma certa confiança no funcionamento desses modelos, que explicam bem o que se passou nos últimos 30 anos. Sempre existe uma certa incerteza para o futuro e por isso trabalhamos com cenários. Cenários são diversas formas de desenvolvimento da realidade e que depois permite, a gente cria, por exemplo, 4 cenários, permite uma faixa de desenvolvimento possível e aí fica por conta do afetado, do seguro,
da empresa, da decisora, de escolher o cenário mais significativo ou de tomar uma decisão relativa ao risco que a organização está disposta a incorrer. Por exemplo, uma organização que faz investimento para 50 anos em forma de construção, talvez prefere um cenário mais extremo e uma prevenção, porque o custo de proteção ou custo de reparação, de conserto da estrutura posterior seria muito maior do que embutir esse custo adicional de prevenção, de adaptação ao cenário mais extremo na hora da construção. Então, essa resposta simples para essa pergunta um pouco mais complexa. Eu acho isso muito, muito interessante. Vou fazer um comentário nesse Claro, item. claro, por favor, Diogo. O que acontece? O seguro vive um grande dilema a respeito dessa questão da modelagem e das estatísticas. Porque, como explicou o Carl, os modelos eles são baseados na série histórica. Então, você pega os dados dos últimos 30 anos, você pega 10 anos, 20 anos, conforme o modelo, e você tenta calcular qual é a probabilidade daquilo, né, acontecer, né, no ano seguinte. Então, só para você ter uma ideia, você pega dados, por exemplo, de roubo de veículos. Então, você consegue calcular com uma boa precisão, numa determinada cidade, numa determinada região da cidade, qual é a probabilidade de um veículo ser furtado. E quando você olha a série histórica, ela se comporta de uma maneira bastante estável. Você consegue perceber se está caindo, se está subindo, e o modelo responde super bem a isso. Quando você está falando de clima, a coisa não é bem assim. Porque nesses últimos 10 anos, você teve uma mudança muito grande de comportamento do clima. Então, se você olha o dado de 30, 50 anos para trás, o modelo vai te apontar para um resultado que não vai ser exatamente o que está acontecendo agora, nesse momento. Então, você começa a ter que colocar os cenários, como disse o Carl, e começa a ter que colocar outros elementos determinísticos para tentar precificar o seguro, né? E o problema que a gente teve nesses últimos 4 anos, que eu estava te mencionando, é que as seguradoras erraram continuamente a precificação dos seguros em relação aos eventos climáticos. Então, se neste momento agora, né, tem todo um processo de rediscussão desses modelos e desses processos de precificação de risco, porque os eventos têm se mostrado muito mais severos e muito mais frequentes do que os modelos previam, né? E há uma dificuldade aqui metodológica, estatística, de você incorporar esses elementos, porque, assim, de maneira simplificada, cada evento tem um peso dentro desse jeito de fazer a conta, né? Então, se você só tem um evento no Rio Grande do Sul, por maior que ele seja, ele vai ter um peso de um evento que aconteceu. Ele não vai conseguir alterar de maneira significativa as projeções futuras, entendeu? Então, assim, esse é um grande desafio hoje para a indústria de seguros no mundo. Primeiro, né, desenvolver modelos matemáticos, modelos estatísticos mais acurados, mais apropriados para essa realidade que a gente está vivendo. E segundo, desenvolver produtos e modelos de transferência de risco dentro da indústria que permita absorver esse risco. E isso é um desafio no Brasil, como eu disse, ainda nós não somos considerados um país catastrófico, mas se você pega os Estados Unidos, por exemplo, muitas regiões dos Estados Unidos hoje sofrem restrição de acesso a seguros. Porque a severidade e a frequência dos eventos se tornou tão grande, então, incêndios florestais na Califórnia. Não é mais uma coisa de se ou quando vai acontecer. Certamente vai acontecer todo ano, tem acontecido. Então, muito complicado hoje para você fazer o seguro de uma casa ali nos arredores de Los Angeles. Sim. Na Flórida, a mesma coisa. Então, é uma região que tem tido uma frequência de furacões, de ciclones tão severa que é quase impossível você fazer o seguro, porque certamente vai ter. Então, assim, a gente está, nesse momento, debatendo muito dentro da indústria de seguros, quer dizer, como é que a gente cria produtos capazes de fazer a diversificação desses riscos e fazer a cobertura desses riscos adequadamente.
Agora, só para a gente continuar aqui nessa questão da modelagem, é possível, Carl, quer dizer, o que o setor aí de meteorologia vem trabalhando para resolver essa questão? Eu imagino que vocês estejam, né, imbuídos disso. Eu acho que o Diogo já mencionou a dificuldade, porque estamos falando de duas etapas diferentes do mesmo processo. A primeira etapa é a modelagem e a segunda etapa é o cálculo do dano. E para ilustrar isso com exemplo, Diogo, um furto de veículo ou destruição de um telhado de casa é um fato real. Não preciso saber das causas, não preciso calcular a série de eventos que produziu esse evento, eu simplesmente faço uma conta do número de eventos. Na modelagem climática, não estamos falando de uma modelagem de destruição de eventos, estamos falando de uma modelagem do evento climático em si. Por exemplo, chuva forte, alagamento. Mas aí temos a dificuldade que temos que transformar a quantidade de chuva num efeito de dano local, que não é o mesmo cálculo, é um cálculo posterior que se faz baseado numa certa quantidade de chuva. E aí está a dificuldade na realidade, porque muitas vezes se fazem cálculos de série de modelos e se fazem uma série de impactos, mas não se sabe exatamente o que significa isso, a duplicação de chuva, qual o nível de alagamento, qual o número de casas destruídas que isso vai produzir. E a contrapartida, que o Diogo estava mencionando, países onde já existe uma frequência de danos mais elevada, eles têm base para fazer essa transferência da frequência em danos concretos. Não resolve o problema inteiramente, mas da parte de modelagem isso facilita. De acordo, Diogo? Eu acho que Perfeitamente. Isso me faz pensar em uma outra questão, que é o seguinte, não sei se a indústria de seguros, Diogo, já tem olhado para isso, mas, por exemplo, como o Carl disse, quer dizer, você tem uma quantidade de chuva e vocês, isso vai chover mais ou vai chover menos. Agora, você consegue incluir, por exemplo, no cálculo, o quanto determinada cidade está preparada, ou seja, a cidade investiu em adaptação climática e, né, tem obras de infraestrutura preparada para tal. Isso é possível de incluir no cálculo do seguro? Isso é possível. Só que é difícil. Mas é muito difícil você fazer isso. Eu vou continuar aqui a argumentação do Carl. Quer dizer, você tem dois problemas. Você tem que, digamos, estimar o risco de chuva, o volume de chuva, e depois você tem que estimar o dano causado pela chuva. Então são duas contas, né? Sim. E isso é muito difícil. E no Brasil em particular, que a gente sabe que tem uma infraestrutura bastante fragilizada, isso se torna mais complexo, porque você não sabe exatamente se a infraestrutura vai resistir, e às vezes você tem um efeito dominó. Então, a barragem lá de cima não resistiu, então aquele volume de água que vai cair vai acabar estourando as barragens mais para baixo, né? E isso vai fazer um estrago muito maior. O caso do Rio Grande do Sul, a gente viu o problema das bombas de drenagem que não funcionaram. Até tinham as bombas, mas não funcionavam, não tinha manutenção das bombas. Então, há uma série de fatores aqui muito difíceis de calcular. Até é possível. Mas eu queria puxar aqui, assim, o que é necessário e importante agora é a gente trabalhar para adaptar essa infraestrutura. E aí sim, eu acho que o setor de seguros tem uma capacidade de gestão de risco, uma experiência de gestão de risco que as empresas podem analisar essa infraestrutura e fazer recomendações de como melhorar essa infraestrutura para que, na ocorrência de um novo desastre, a gente tenha um impacto menor do que teve da última vez, né?
Então, esse é um trabalho que eu acho que precisa começar aqui no Brasil. Eu tenho estruturado isso em uma sequência de fatores de planejamento. Então, primeiro a gente tem que trabalhar a prevenção dos desastres. Então, melhorar a infraestrutura, fazer programas de drenagem, fazer programas de contenção de águas, etc. Tem toda uma preparação da infraestrutura, então a prevenção. Segundo, a gente tem que trabalhar muito fortemente na resiliência dessa infraestrutura. Então, essa infraestrutura precisa ser uma infraestrutura projetada para resistir, né? Vou dar um exemplo aqui que é muito conhecido no Brasil, que foi o caso da ciclovia lá do Rio de Janeiro. Sim. Né? Claramente ela não tinha resiliência, ela estava bem feita, estava bem estruturada, mas ela não foi preparada para um evento de um mar bravo, como aconteceu, e ela acabou. Então, assim, isso é resiliência. Então, ele não só tem que estar a estrutura feita, mas ela tem que resistir aos desastres. Segundo, a gente tem que estruturar a resposta aos desastres. Então, quando acontece uma seca, quando acontece uma enchente, qual é a resposta que se dá? Né? E, de novo, aqui, a indústria de seguros tem uma contribuição importante, né? Pela sua própria natureza e pela criação de novos produtos. Então, a resposta tem que ser imediata, tem que ser ágil, tem que oferecer socorro às vítimas, tem que oferecer uma atenção, né? uma logística. Tudo isso tem que ser melhor estruturado, né? E os seguros é interessante para isso. Vou te dar um exemplo. No Rio Grande do Sul, muitos carros ainda estão alagados, ainda estão embaixo de água. Mas as seguradoras montaram sistemas de indenização ágil e já pagaram esses veículos. Então, a pessoa que perdeu o seu veículo já está recebendo o valor desse veículo, já está podendo usar esse recurso para outras finalidades. A ideia do seguro social também vai nesse sentido. É uma indenização que as pessoas receberão imediatamente após o desastre para poderem se organizar e buscar comida, alojamento. Nossa proposta é uma indenização no valor de R$15 mil, que seria suficiente, né, até para algum reparo no bem danificado, imóveis, eletrodomésticos, assim por diante. Vamos falar e, por fim, a reconstrução. A última fase é a reconstrução. Estimativas que eu vi falam de um prejuízo da infraestrutura do Rio Grande do Sul de aproximadamente R$200 bilhões. Então, você tem que organizar o país para ter, de alguma maneira, reservas orçamentárias, seguro da sua infraestrutura, para reconstruir toda essa infraestrutura para que as pessoas possam voltar a ter uma vida normal após o desastre. É claro que essa reconstrução precisa tomar uma série de cuidados, né, para não recolocar as pessoas na zona de risco, mas o fato é que essa última fase também tem que ser bastante bem estruturada, porque, inevitavelmente, nós teremos eventos climáticos. Isso a gente precisa se convencer. Os eventos climáticos vão acontecer. Então, o país, ou seja, não só o Brasil, mas qualquer país hoje no mundo, eu acho que precisa se organizar e se preparar para isso. Me parece que é uma decisão, me parece não, eu vou dizer com base, né, nesses quatro itens que você trouxe, Diogo. Quer dizer, você tem parte que da iniciativa privada, ou seja, fazendo uma referência ao nosso título do painel aqui, quer dizer, uma parte disso vem da iniciativa privada, uma parte disso vem do governo, né? E uma parte vem, quando a gente fala do governo, quer dizer, vem da própria sociedade. Então me parece que é preciso tomar uma decisão, né, de encarar essa questão e realmente, tanto, né, as três instâncias aí, de direcionarem recursos para esse ponto. Agora, uma pergunta que eu faço para o Carl é o seguinte: quando a gente fala, por exemplo, em criar resiliência, me parece que um desafio é a gente ser preciso no cálculo, né, porque não adianta também você criar uma estrutura muito maior do que você precisa e gastar uma quantidade de recursos muito grande, depois aquilo não vai ser
necessário, você acabou perdendo a oportunidade de gastar o dinheiro em alguma coisa que seria melhor aproveitada. Quer dizer, hoje, qual é o nível de certeza que a gente pode ter para tomar essas decisões? Questão difícil, porque é difícil estimar a precisão ou a certeza de algo que só vai ocorrer daqui a 20 ou 50 anos. Mas existem provavelmente dois ângulos de atacar o problema. O primeiro é que se pode, numa simulação, vamos dizer, regional, se pode identificar áreas de mais ou menos risco. E se a gente tomar, vamos dizer, um município ou uma infraestrutura como sendo 100% e 20% dessa infraestrutura sofre um risco maior e o nosso recurso é suficiente para mitigar ou fazer prevenção em 20%, então vamos começar por ali. Porque uma coisa é certa, os nossos recursos não vão ser suficientes para fazer tudo o que a gente gostaria de fazer. Nós vamos encontrar um problema econômico de limitação de recursos por cima da incerteza. Então, temos dois problemas. O problema da incerteza, que vai causar um desperdício de recursos, e o problema de limitação de recursos para fazer tudo o que a gente deveria fazer. O segundo ângulo é que nós temos que buscar sinergias. Por exemplo, uma sinergia falamos de enchente e seca. São lados opostos do problema, mas se sabemos das simulações que existe um problema de enchente periódico seguido do problema de seca, o Diogo já mencionou que isso ocorreu no Rio Grande do Sul, vamos melhorar a infraestrutura hidrológica, vamos construir barragens de retenção que vão ajudar na prevenção da seca e criando reservas, e ao mesmo tempo vão ajudar em tempos de enchente, porque vão reduzir o volume de água que escorre. Então, são duas formas de atacar o problema. Não vai ser fácil. E nós temos que, em todo esse processo, lidar com essa incerteza, que vai necessitar um certo, como dizemos, uma certa formação profissional, um certo julgamento, uma certa, vamos dizer, rediscussão dos modelos com pessoas peritas ou com vários gestores da disciplina para chegar a uma conclusão aproximativa. E aí, eu acho que isso que eu queria dissecar um pouquinho mais com você, Diogo, essa questão do seguro social. Porque, no caso assim, a gente sabe que, óbvio, a indústria investe bilhões e depois tem prejuízo de bilhões, e o governo também precisa de bilhões e trilhões, e a gente fala tudo isso. Agora, me parece que a população mais vulnerável, e aí é quem acaba pagando a conta do desastre, né? Quem acaba perdendo o pouco que tem, às vezes, e é realmente um custo que é incalculável, né? O custo de vida, o custo de você perder toda uma vida que você construiu, né, por causa de uma enchente, de um outro evento dessa magnitude. E eu queria que você desse mais detalhes dessa ideia do seguro social, que me parece realmente uma coisa bem importante para a gente levar adiante aqui no Brasil. Rodrigo, as mudanças climáticas têm uma perversidade adicional, né? Além de todos os efeitos que a gente sempre comenta e todo mundo comenta em decorrência da mudança do clima, tem uma perversidade adicional, que é o fato de que ela é injusta, ela é regressiva, ela vai atingir mais os países mais pobres e vai atingir mais as populações mais vulneráveis. E por que eu digo que isso é uma perversidade? Porque exatamente esses são os que menos contribuíram para a mudança climática.
né? São os países que têm um nível de consumo e uma população que tem um nível de consumo que contribui menos com as emissões. Então, é uma perversidade adicional de tudo isso que a gente está vivendo. Então, a ideia do seguro social é redistribuir o custo, né, o custo para essas pessoas. Quer dizer, eu acho que não faz sentido que essas pessoas sejam as que paguem mais caro por um evento climático cujas causas não foram eles que deram. Então, por isso surgiu essa proposta do setor de se criar um seguro social de catástrofe, que seria, como eu disse, uma indenização para as residências atingidas pelo desastre natural, pela enchente, deslizamento de terra, que são os mais comuns aqui no Brasil. O Brasil não tem terremoto, não tem furacão, assim, não é bem o caso. Normalmente os nossos eventos aqui que provocam, né, danos às casas são os eventos de enchente ou deslizamento de terra e alagamentos. Então, esses eventos teriam a cobertura desse seguro social. E a maneira de financiar isso seria através da cobrança na conta de energia elétrica de uma tarifa relativa ao seguro. Nossas estimativas iniciais apontam para um valor bastante baixo desse seguro, alguma coisa entre R$ 3 e R$ 5 por mês, que não chega a ser um problema para as famílias, e ainda assim considerando a isenção das famílias exatamente que estão aqui no Brasil naquele sistema de tarifa social, né, que na verdade tem uma conta de energia bastante reduzida. Então essas pessoas não pagariam também o seguro. São exatamente as pessoas que estão nas regiões mais arriscadas e mais vulneráveis. Então a ideia, o conceito básico desse seguro é redistribuir, digamos assim, de volta as partes da sociedade que contribuem mais para as mudanças climáticas, o custo dessas mudanças, né? Então, esse é o conceito que a gente está trabalhando. A discussão tem evoluído bem com o governo, com o legislativo, e a gente está otimista de que isso, né, acabe sendo aprovado aqui no Brasil ainda esse ano, e que nos próximos desastres, que certamente acontecerão, nós já tenhamos aí um instrumento dos seguros para apoiar, nesse momento de emergência, as famílias atingidas. Legal, eu acho importantíssimo, e eu acho que o Brasil, como você mesmo falou, Diogo, o Brasil ele precisa ter uma cultura, precisa ser, né, aumentar essa prática do seguro, né? O seguro ainda no Brasil é visto como um custo, eu acho que é uma visão equivocada, né? O seguro tem que ser visto como parte integrante de se fazer negócios, de você dividir os riscos, né? E isso permite que você seja mais, como é que eu vou dizer, que você tome riscos que são mais importantes, né? Que fazem realmente você ter avanços econômicos, sociais e também avanços aí, né, para as empresas, né? Se elas soubessem, né, se o Brasil conseguisse ter uma estrutura de seguros mais madura, eu acho que seria muito mais fácil fazer negócios aqui. Bom, a gente está com o tempo acabando aqui, agora eu queria uma visão do Carl, e já encerrando aqui, já se despedindo, como é que é na Suíça, como é que estão lidando aí com as mudanças climáticas? Também tá tendo problema por aí? Sim, temos, e talvez seja um pouco menos surpresa, porque já lidamos com problemas climáticos aqui. Regularmente temos problema de neve, de deslizamento, alagamento, geadas, menos tufões, mas também temos problemas de calor às vezes e granizo. Tem instâncias onde 20, 30 mil carros são danificados em um dia, destruídos, e tem que ser compensados. Nós estamos debatendo os mesmos problemas. Não temos hoje uma solução genérica para essas mudanças, porque o que está ocorrendo, os custos estão aumentando.
Temos, claro, um problema que não mencionamos até o momento, mas não é um problema brasileiro nem suíço, é um problema econômico, que a infraestrutura vai crescendo na medida dos anos. Então, o alagamento de 10, 20 anos atrás causa metade ou talvez do dano que vai causar daqui a 20 anos, porque simplesmente tem o dobro de casa, o dobro do número de carros, televisores, etc., naquela mesma área, para o mesmo tipo de alagamento. Então, estamos numa fase de tentando recalibrar os seguros, acrescentando novas polícias, novos tipos de seguro, discutindo. Acabamos de ter uns alagamentos muito sérios que vocês talvez presenciaram. Estamos debatendo inclusão de certos eventos no seguro mandatório para, exatamente como o seguro social, criar uma prevenção mais genérica para esse tipo de eventos, mas não chegamos hoje à conclusão, e eu posso ilustrar que é difícil, porque, como o Diogo já mencionou, nos Estados Unidos nós temos diferente que certas regiões, os prêmios de seguro deixados ao mercado livre estão subindo de tal forma que hoje em dia não vale mais a pena de assegurar uma casa na Flórida ou na Califórnia, porque o preço é tão alto que não compensa mais assegurar. Você pode tanto jogar na loteria e esperar que a casa, que o fogo passe pela sua aldeia, pela sua cidade, daqui a 10 ou 20 anos, e não daqui a 5. E nesse meio tempo você amortizou a casa. Ou tem pessoal deixando residências e se mudando por causa que acha que o risco é elevado demais. Então, a resposta simples é: ainda não temos soluções completas. Estamos tentando compreender a magnitude do problema e responder. Legal. Carl, muito obrigado. Diogo, muito obrigado também, muito esclarecedor toda essa questão dos seguros aqui no Brasil, e espero que a gente consiga aí criar soluções para esse problema. Nós vamos criar, mas acelerar aí essa resposta. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Carl. Um prazer, hein? Legal, gente. Prazer pela boa discussão e bom sucesso. Muito bom, muito bom. Bom, gente, estamos encerrando aqui mais um painel do Summit ESG. Temos muita coisa ainda por vir, então fique ligado e até a próxima.